Instabilidade climática, instabilidade política, desaceleração financeira, todas essas coisas acabam impactando no crescimento econômico do Brasil. E o vídeo de hoje eu vou falar mais ou menos sobre isso. Eu estava vendo alguns vídeos para poder entender o que está acontecendo com a economia brasileira. E acaba que a gente que é empreendedor, a gente sente na ponta. Quando a gente vai vender algo, a gente percebe que as pessoas já não estão comprando com tanta facilidade quanto antes. Por mais que as pessoas ainda estejam se endividando bastante na compra com cartão, só que eu estava pesquisando, as pessoas estão comprando por impulso, com cartão, essas coisas assim, mas é mais itens, como é que eu posso dizer, de necessidade básica. Então uma das coisas que o pessoal estava falando que aumentou bastante foi a alimentação, que são coisas que no meu modo de ver é o básico, né? É o essencial. É onde eu acho, né, no meu modo de ver, que tinha que ter uma forma de manter esses itens num valor tranquilo para a população, entendeu? Porque no meu modo de ver, cara, muitas coisas acontecem e o que mais faz as coisas aumentarem, a gente sabe qual é a realidade. A gente sabe, o Brasil, se a gente for olhar como empresa, os gestores basicamente já teriam que ter sido demitidos há muito tempo, porque eu olho para mim, eu tenho que fazer uma gestão do meu negócio e basicamente é o seguinte: eu tenho que gastar menos e tem que ganhar mais. O Brasil parece não, a gente vê a realidade, entendeu? Que os gestores gastam muito, quer arrecadar ainda mais, porém eles não dão um pingo de retorno, tá entendendo? Então acaba que isso vai fazendo com que as pessoas vão se desinteressando em muitas coisas. Por exemplo, eu vejo que antigamente a gente ia pra rua vender, era quase certeza que a gente ia fazer venda legais. Tipo, eu vou com 100 reais pra rua, eu vou fazer uma comprinha, não vou comprar muita coisa, mas eu vou comprar algumas coisas. Hoje em dia, se eu for no mercado, esse dia mesmo eu fui no mercado comprar uns negócios e coisa pouca, eu tava com 80 reais. Tipo assim, eu não saí pra poder fazer compra, eu saí pra poder comprar um negocinho ou outro. Eu tava com 80 reais e, tipo, eu já tava agoniado, entendeu? Porque na minha cabeça não ia dar. Porque tá mais ou menos dessa forma. As coisas estão tipo, de forma muito estranha, cara. Muito estranha. Tudo aumenta, menos o salário do contribuinte, né? Das pessoas. Você vê o combustível aumentando, você vê a luz aumentando e você não vê um retorno. E aí, antigamente, quando tinha uma parte, tipo, como a direita tava no governo, tinha um conhecido meu que falava o quê? Não, preço aumentando, tudo indo também de mal a pior em alguns quesitos. A pessoa falava o quê? Ué, não tá conseguindo comer isso, não tá conseguindo fazer aquilo? Trabalha mais. Aí hoje, que a esquerda tá no governo, continua a mesma merda, se não tiver pior. A pessoa fala o quê? Não, mas é culpa de fulano, é culpa de Beltrano. Então acaba que no final de tudo, a gente sabe qual é a realidade, sabe? A gente que é empreendedor, a gente que trabalha pra gente, a gente que tá no dia a dia lidando com o público, a gente vê a realidade, entendeu? E a realidade é que as pessoas querem ter uma vida digna, trabalhar, poder se bancar, poder ter um carro legal, poder ter uma casa legal, poder às vezes, poder pagar um plano de saúde pra família, mas como é que a pessoa vai pagar? Tá entendendo? Então, eu creio que, assim como eu, muitas pessoas vão começar a falar um pouco sobre política, sobre a gente abrir nossos olhos e perceber que a salvação é individual, literalmente. Não adianta a gente contar com A, com B, com C, entendeu? Porque no final, eu escutei isso mesmo, uma vez conversando com meu avô. Falou: Alan, no final de tudo é você por você. Então não adianta.
a gente correr para um lado, correr para o outro, se amarrar a um partido, se amarrar a outro, fazer isso, fazer aquilo, e no final, quando você precisar, que você depender, é você por você. Então você tem que meter a cara, você tem que correr atrás de um estudo, você tem que correr atrás de um trabalho, você tem que fazer sua reserva, é você, entendeu? Então basicamente o vídeo é esse, cara. A gente tem que entender que quem faz a economia basicamente somos nós. Como? Correndo atrás, trabalhando, como eu falei, trabalhando um pouquinho mais, beleza, mas não aceitando as coisas que estão sendo feitas. Agora há pouco tempo mesmo, instituíram um imposto sobre uns itens uns itens que a pessoa importaria pela plataforma, agora esqueci o nome da plataforma. Aí colocaram até como imposto das blusinhas. Aí a mesma pessoa que colocou o imposto hoje vem e fala que tirou o imposto e vem como salvador, sabe? Essas coisas que tipo assim, eu não consigo entender. A população tá anestesiada, entendeu? Hoje em dia, muitas coisinhas que vão acontecendo, as pessoas vão se vendendo facilmente por besteira, entendeu? Não tem mais aquela garra de antigamente, aquelas coisas da pessoa ter que correr, ter que fazer, tá entendendo? Então, cara, a gente tem que abrir nossa mente e entender que a própria Constituição diz que todo o poder emana do povo. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Como? Cobrar, entendeu? A gente tem que cobrar quem a gente votou. A gente tem que parar de escutar cegamente o que as pessoas falam, que políticos falam, que influencer fala, entendeu? E começar a ler, começar a estudar, entendeu? Começar a perceber a realidade. Poxa, não tem como você escutar um discurso sei lá, meu irmão, de uma pessoa da direita e uma pessoa da esquerda, e você escutar que eles estão falando que tá tudo bem, tá tudo certo, e não tá, pô. Você vê só a realidade, igual aqui mesmo onde eu moro. Meu irmão, aqui há pouco tempo mesmo o mercado fechou, entendeu? Você vê em outros lugares, aqui mesmo onde eu moro, mais próximo, outros lugares fechando, entendeu? Você não vê a economia circulando, você não vê as coisas já acontecendo da forma que eles estão falando, não que tá uma maravilha, não tá, mentira, não tá, entendeu? E fica nisso. Um fala que tá uma maravilha, o outro fala que não tá e vai entrar pra poder mudar, e a pessoa entra pra poder mudar, não muda, entendeu? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Parar de ser bobo, parar de se fazer de bobo, entendeu? Compara o que as pessoas falam à realidade, pô. A pessoa vai ali no mercado ali hoje pra poder fazer uma compra e, meu irmão, se demora, deixa um salário, se não deixar meio salário, não sei, sabe? Tipo, hoje se você quiser fazer qualquer coisa, é paulada, tá entendendo? Pô, é muita coisa. Aí você, tipo, igual eu tenho um carro e eu tenho uma carretinha, aí tu paga todo ano o IPVA e DPVAT, aí tu paga da carretinha, aí, pô, tu vai cobrar uma estrada boa, não pode, você tem que só pagar e ficar quieto, tá entendendo? Mas o que isso tem a ver com a economia? O que tem a ver é que a gente contribui com a economia dessa forma, pagando o IPVA, pagando o IPTU, e a gente não é dono de nada, tá entendendo? Você deixar aí de pagar o IPVA, o DPVAT do teu bem, primeira blitz que tiver, tu perde teu carro, tá entendendo? Então, pô, são muitas coisas que vão acontecendo que, cara, não tem lógica. As pessoas têm que acordar, perceber e ver que tá sendo tá sendo um fruto de uma manipulação, simplesmente para poder as pessoas alcançar o que elas querem e você continuar da forma que você tá, entendeu? Comenta o que você acha sobre isso, comenta o que você acha sobre a economia, como tá a economia onde você mora, onde tá a economia onde você vive, como as coisas estão funcionando, porque até um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui perguntando como que o Brasil chegou nessa situação. E teve pessoas que vieram falar que tava uma maravilha, no lugar onde ele mora lá, tinha um mercado que trabalhava, que vivia 24 horas, que funcionava 24 horas, as pessoas estavam
como é que fala, contratando e tal, pererê. É verdade, eu não sei, entendeu? Porque tem muitas pessoas que gostam de defender partido A ou partido B. Eu não tô falando sobre A ou sobre B, eu tô falando na realidade, pô. Falando sobre a realidade que a gente vive, sabe? A gente vai, aí, pô, a gente vê, pô, a realidade. A gente passa por muita coisa, a gente vê muita coisa. A gente vê que no final é só a gente pela gente. A gente tem que correr, a gente tem que estudar, a gente tem que entender o que tá acontecendo, entendeu? Igual como eu falo, cara, eu trabalho pra mim, sou empreendedor. Me formei em administração em 2020, pandemia. Queria trabalhar na minha área, não consegui. E até talvez conseguiria, mas o salário que é pago é uma coisa que é sem lógica. Você ficar 4 anos estudando pra começar a trabalhar ganhando R$1.500, entendeu? Aí é uma coisa que é sem lógica. Aí tu fica 4 anos estudando pra receber um salário desse. Aí beleza. Aí tu já sai, igual se você fizer que nem eu fiz o FIES. Tu já sai com a dívida de não sei quantos mil. Aí tu vai pagar o FIES. Aí você tinha que pagar uma parcela de R$300, ele joga uma parcela de 600, 500. E aí você vai correr atrás pra poder saber o que tá acontecendo, porque não tem lógica. Aí você ainda sai como errado. O país que a gente vive é isso. O certo é errado, o errado é certo. É instabilidade em tudo. É instabilidade financeira, é instabilidade política. Meu irmão, não tem é instabilidade jurídica, é tudo. Você não tem mais aquilo. Você sofreu um dano moral. Você é certo você colocar na justiça que você vai ganhar. Não é mais, não é, sabe? Então, tipo, hoje em dia tem diversos percalços, tem diversas brechas na lei que os próprios legisladores fizeram para poder arrebentar o povo. É a realidade. E o povo continua aplaudindo, batendo palma e brigando com o próprio povo, que às vezes fala para poder abrir a mente deles, entendeu? E aí você fala, pô, que fulano de tal errou em tal coisa. Não, que é perseguição. Não, mas olha o que tá acontecendo hoje, cara, com fulano de tal no governo. Não, mas e fulano? Cara, mas fulano e mais ciclano, os caras tão nem aí, meu irmão. Realidade, sabe? E aí a gente vê agora, pô, a família de um indo pra outro país, pedindo pra empurrar a sanção aqui na gente, os outros aplaudindo, entendeu? As coisas já não tão fáceis, né? Aí os outros saem daqui pra poder ir pra lá, pra poder meio que, tipo assim, dar o país na mão de um outro cara que só quer sugar, pô. Todo lugar que o cara vai, o cara só quer sugar, pô. Aí agora ele vem com esse negócio de facções e tal, e pererê, pra quê? Ele tá nem aí pro brasileiro, pô. A realidade é essa que a gente sabe. Sabe como é que as coisas são, tá vendo? Você começa a falar sobre economia e você vê que não é só economia. Você vai falar sobre economia, não é só sobre economia, é sobre essa estabilidade total. Tá entendendo? Uma instabilidade que, pô, meu irmão, não tem lógica. Tá entendendo? Aí você começa a ir puxando, vai puxando uma coisa, vai puxando outra, e quando você vai ver, tá tudo entrelaçado. E no final de tudo, quem toma na cabeça é a gente, é o povo. Comenta aí o que você acha sobre isso. Tenho razão, não tenho razão? Tô errado em algum ponto, tô certo em algum ponto? Gostou? Curte aí, comenta, compartilha e vamos pra cima. Valeu!